Olá, eu sou a professora Bruna Poliana e na aula de hoje nós vamos aprender sobre orações subordinadas substantivas. Vamos lá? O objetivo dessa aula é identificar em textos lidos ou de produção própria agrupamento de orações em períodos, diferenciando coordenação de subordinação. Antes da gente entrar no conteúdo de orações subordinadas substantivas, eu vou relembrar para vocês alguns conceitos que, inclusive, nós já estudamos aqui na TV Educaítes. Vamos lá? Vamos saber a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas. As orações coordenadas, elas não possuem uma dependência sintática. Já as orações subordinadas possuem dependência sintática. O que seria essa tal dessa dependência sintática? Eu vou explicar para vocês. Vejam só, as orações coordenadas são orações que são independentes entre si, ou seja, elas estão ligadas por um conectivo, que são chamados de conjunções, mas elas possuem as estruturas básicas de uma oração, que são elas, sujeito e predicado. Vejamos o exemplo. Laura não foi à escola, pois está doente. Aqui a gente percebe que tem duas orações e elas estão ligadas por uma conjunção que indica explicação, que é a conjunção pois. Mas ambas as orações possuem independência sintática. A primeira oração, Laura não foi à escola, tem sujeito e tem predicado. A segunda oração, está doente, tem sujeito e tem predicado. Mas a conjunção está ali para coordenar essas orações e imprimir um sentido. No caso, em questão do exemplo, é um sentido de explicação. Por isso que essa conjunção, o pois, é classificada como uma conjunção explicativa. Vamos só relembrar os tipos de conjunções coordenadas que nós temos. Nós temos a conjunção coordenada aditiva, que imprime uma ideia de acréscimo ou adição. Nós temos a adversativa, que imprime uma ideia de oposição. Nós temos a alternância, que traz para as orações a ideia de exclusão ou de opção. Nós temos a conclusiva, que nos traz a ideia de quê? De conclusão. E, por fim, nós temos a explicativa, que nos traz a ideia de explicação. Certo? Então, orações coordenadas, elas são independentes entre si. Elas não possuem essa dependência sintática. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de oração subordinada para vocês entenderem a diferença que há entre oração coordenada e oração subordinada. Vejamos, Laura disse que está doente. A primeira oração, que é Laura disse, ela possui uma dependência sintática da próxima oração, certo? E o que há entre elas é o que a gente chama de conjunção integrante. Ela que vai fazer essa ligação entre a oração principal e a oração subordinada. Vejamos então o que tem na oração principal. Laura é o sujeito e disse é o verbo. Vejamos, está faltando alguma coisa nessa oração? Sim, o que falta na oração principal vai ser complementado pela oração subordinada. É por isso que ela é chamada assim de subordinada, porque ela está submissa, ela está associada à oração principal e ela vai cumprir a função de complementar o sentido sintático da oração principal. Então, as orações subordinadas substantivas exercem a função sintática própria de substantivo em relação à oração principal. Existem 6 tipos de oração subordinada substantiva, que são elas: a subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva, que nós vamos estudar a partir de agora. A primeira delas, que é a oração subordinada substantiva subjetiva, funcionam como sujeito da oração principal. Vejamos, a oração que está em preto, a gente chama de oração principal, e o que está faltando nela? Está faltando justamente o sujeito, certo? É fundamental. O que é fundamental? Isso,
que você chegue antes à reunião. Então, toda essa oração que está destacada em azul, a gente classifica como oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela está assumindo a função de sujeito da oração principal. Então, as orações subordinadas substantiva predicativa funcionam como predicativo do sujeito da oração principal. Vejamos o exemplo. Nosso desejo é que ela vença o campeonato. Nosso desejo funciona como a oração principal. E qual é o elemento que está faltando na oração principal? Nós temos o sujeito, que é nosso desejo, nós temos o verbo que é classificado como um verbo de ligação. Então, o que está faltando aqui, gente? Está faltando o predicativo do sujeito, né? Quando falta o predicativo do sujeito na oração principal, a oração subordinada vai assumir a função de predicativo do sujeito da oração principal. Logo, que ela vença o campeonato é classificado como oração subordinada substantiva predicativa. Nossa próxima oração subordinada substantiva é classificada como completiva nominal. Elas funcionam como complemento nominal da oração principal, sendo sempre iniciada por uma preposição. Vejamos aqui, na oração principal, temos fé. Nós temos aqui um sujeito oculto, o verbo temos e a palavra fé. Essa palavra fé está faltando um complemento para ela, né? Fé é classificada como substantivo abstrato e na língua portuguesa a gente chama os substantivos de nome. Então, se esse nome está precisando de um complemento, a gente diz que é um complemento nominal. Logo, a oração subordinada substantiva completiva nominal vai funcionar como complemento nominal da oração principal, completando assim o sentido da palavra fé. Temos fé. Fé de quê? De que a humanidade pare de destruir o planeta. Lembrando que toda vez que houver uma oração subordinada completiva nominal, a oração subordinada vai iniciar com uma preposição. Certo? A nossa próxima oração subordinada substantiva é classificada como objetiva direta. Elas funcionam como objeto direto da oração principal. Vejamos aqui o exemplo. Desejo que vocês sejam felizes. Na oração principal nós temos o sujeito oculto, que é eu, e nós temos o verbo desejo. Esse verbo desejo está precisando de um complemento. E o complemento verbal é chamado de quê, gente? É chamado de objeto direto. Logo, que vocês sejam felizes é classificado como oração subordinada substantiva objetiva direto, porque está assumindo o papel de objeto direto do verbo da oração principal, que é o verbo desejo. A nossa próxima oração subordinada é classificada como objetiva indireta. Elas funcionam como objeto indireto da oração principal. Vamos ver o exemplo. Eu preciso de que me empreste o carro amanhã. Na oração principal nós temos o sujeito eu e temos o verbo preciso. O verbo preciso, ele necessita de um complemento. E esse complemento, ele é regido por uma preposição, que é a preposição de. Então, a oração de que me empreste o carro amanhã, ela funciona como uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Por quê? Ela está assumindo o papel de objeto indireto do verbo da oração principal, que é o verbo preciso. E, por fim, nós temos a oração subordinada substantiva apositiva. Funcionam como aposto da oração principal. Pedi um favor a meus amigos, que esperassem por mim. As orações subordinadas substantivas apositivas funcionam como um termo explicativo, que a gente chama de aposto. É por isso que ela é classificada como apositiva. E uma marca que faz com que a gente reconheça com mais facilidade as orações subordinadas substantivas apositivas é que sempre elas são iniciadas com o sinal de 2 pontos. E isso já facilita para você
alunos. Agora chegou aquela hora de nós praticarmos o que nós aprendemos na aula de hoje sobre orações subordinadas substantivas. Vamos lá? ONU diz que a humanidade causou aquecimento global. Tem certeza de que esse é o caminho certo? No período, você tem certeza de que esse é o caminho certo? A oração sublinhada tem a função de. Vejamos aqui, nós temos duas orações e elas estão ligadas pela conjunção que vocês aprenderam que é a conjunção integrante, que faz essa ligação entre a oração principal e a oração subordinada. Ele quer saber qual é a função da oração subordinada em relação à oração principal. De que esse caminho é certo está funcionando como um complemento nominal da oração principal. Por quê, professora? Porque ela está funcionando como um complemento da palavra certeza. A palavra certeza é classificada como substantivo abstrato. Lembram que eu expliquei para vocês que as orações subordinadas, substantivas, completivas nominais têm a função de complemento nominal da oração principal. Logo, a resposta correta é letra D, complemento nominal. No nosso próximo exercício, identifique e classifique a oração subordinada do trecho a seguir. Hoje eu só quero que o dia termine bem. O bom das orações subordinadas é que a gente sempre vai conseguir identificá-las, pois elas iniciam sempre com a conjunção que. Então, que o dia termine bem é a nossa oração subordinada. Mas vamos saber de que tipo é? Como é que ela é classificada? Vamos ver o que tem na oração principal. Hoje eu só quero. Nós temos o sujeito, que é eu. Nós temos o verbo, que é quero. Quero o quê? Então, o verbo querer está precisando de um complemento. Qual é o nome do complemento verbal? Ele é chamado de objeto direto, não é isso? Quando não tem preposição. Então, que o dia termina bem é classificado como oração subordinada objetiva direta. E o nosso terceiro exercício é: classifique as orações subordinadas substantivas destacadas a seguir. Letra A. O importante é que estejamos juntos e felizes. A oração subordinada em destaque é que estejamos juntos e felizes. Vamos analisar a oração principal para ver o que está faltando nela? O importante é classificado como sujeito e nós temos o verbo é, que é um verbo de ligação. Toda vez que eu tenho um verbo de ligação, o que vem em seguida é o que a gente chama de predicativo do sujeito, certo? Então, essa oração em destaque na letra A, que estejamos juntos e felizes, é classificada como oração subordinada, substantiva, predicativa. Letra B. O rapaz pensava repetidamente uma coisa, que precisava de silêncio. Que precisava de silêncio é classificado como oração subordinada substantiva apositiva, porque a oração subordinada é iniciada com os dois pontinhos, né? A gente vê que o que está em destaque funciona como um termo explicativo da oração principal. Então, oração subordinada substantiva apositiva. Letra C. É claro que você conhece o Flávio. O que a gente tem na oração principal? É claro. O que está faltando na oração principal? O que é claro? Isso, que você conhece o Flávio, né? Então, que você conhece o Flávio está funcionando como uma oração subordinada substantiva subjetiva, pois ela está funcionando como sujeito da oração principal. Na letra D, todos temos medo de que a doença nos atinja. O que nós temos aqui na oração principal? Nós temos o sujeito, que é todos, nós temos um verbo, né? O verbo temos, e temos a palavra medo, que é um substantivo. Medo de quê? De que a doença nos atinja. O termo em destaque, que é a oração subordinada, está funcionando como um complemento da palavra medo, né? A palavra medo, vocês viram que é um nome.
Logo, de que a doença nos atinja é classificado como oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque ela está funcionando como complemento nominal da palavra medo, que está na oração principal. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre orações subordinadas substantivas. Vocês viram que elas possuem 6 tipos de classificação, que são elas: subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. A nossa aula fica por aqui e eu te aguardo numa próxima. Tchau, alunos!